Alô? Acho que agora foi. Voltamos? Oi, voltou? Voltamos. Voltou. A gente perdeu a primeira pergunta aqui porque caiu a conexão. Uhum. Então, se puderem passar rapidinho de novo como é que foi, respondendo a pergunta, Uhum. agora elas vão contar pra gente como foi o processo de inscrição, como que funcionou o aceite e a estadia delas um pouquinho lá. Então, os técnicos Ok. do programa. Resumindo, o que eu estava falando basicamente foi Uhum, a gente entrou em contato com a nossa faculdade para saber sobre o programa de intercâmbio, uhum, organizou os documentos necessários para aplicar para o programa e depois que estava tudo certinho, a gente teve que fazer o visto, os documentos que eram necessários para viajar para a Coreia. E quanto à nossa estadia e o que a gente teve, como a gente ficou lá na Coreia, a gente basicamente ficou no dormitório da faculdade, que era a opção mais fácil pra gente, porque em vez de a gente procurar talvez uma guest house ou alugar um apartamento lá na Coreia, seria muito complicado. Então a gente achou melhor optar pelo dormitório, que aí não teria tanta burocracia, a gente já estava na universidade, então ia ser mais facilzinho. Sim. Sobre a questão uhum. dos gastos, aí eu tinha comentado que a gente tinha que pagar pelo dormitório, pela nossa alimentação, e a gente pagou também a nossa viagem para a Coreia, né? Mas a mensalidade, não. Uhum. Mas já imagino que seja uma ajuda bem grande já, né? Já. É, nossa. Ajudou É. bastante. Então, para a segunda pergunta. Essa muita gente perguntou e é uma que eu acho que não tem como não ter, né? Qual o nível de coreano vocês precisaram para poder fazer o intercâmbio e quanto tempo demorou para chegar nesse nível? Então, Ok. Assim, para a universidade, para o intercâmbio, a gente não precisou comprovar que a gente tinha fluência em coreano ou qual seria o nosso nível de fluência. Uhum, Mas porque a gente fez aulas lá todas em inglês, então, tipo, a universidade oferecia aulas em inglês pra gente, então as aulas de arte que a gente pegou todas elas em inglês. Mas assim, como pessoa que, tipo, a intercambista Juliana, assim, que foi pra Coreia, eu acho que é imprescindível você saber um pouco de coreano quando você tá indo pra Coreia. uhum. Porque é um processo, tipo, que você não consegue depender 100% do inglês, entende? Então, esse estudo que a gente teve de coreano, eu e a Kaona, a gente está estudando no Centro Ásia, que faz uns 2 anos. uns 2 anos a gente está estudando coreano, então o nosso nível ele tava tipo entre o básico e intermediário já. Uhum. E isso foi tipo, nossa, super diferente, sabe? Tipo, acho que fez toda total diferença a gente ter ido pra lá com o coreano já um pouquinho mais avançado, porque isso tipo ajudou a gente em muitas fases. Eu creio que ia ser muito, mas muito difícil chegar lá sem saber nada. Assim. Eu conheci Nada. pessoas que tinham até dificuldades de não, por exemplo, não sabiam ler Hangul, que é né, O alfabeto. o alfabeto, não sabiam Uhum. nada. E elas sofriam pra caramba lá. Tipo, então, eu acho que você pensar assim, ah, não, mas eu consigo me virar com inglês só. Não, Não, não é o Não, ideal, né? assim. Não é o ideal. não é o ideal. Você até consegue, mas eu acho que algumas situações que você poderia evitar se você soubesse coreano, você evitaria, sabe? Exato, exato. Uhum. É uma coisa que eu sempre digo quando perguntam isso pra gente lá na escola, é assim, é sempre bom você ter o mínimo para não morrer de fome. Exato, exato. Ter um mínimo para achar comida, achar água e achar um banheiro. Esse aí já vai fazer uma diferença muito grande na sua vida para intercâmbio. Exato. Daí, então, para nossa terceira pergunta, que também é relacionada. Vocês sempre usavam 100% da língua coreana ou costumavam contar com o auxílio do inglês? Não só em aula, mas também na vida diária, né? No dia a dia. Então, sair para comer, sair para passear, essas coisas assim. Então, assim, em situações assim do dia a dia, tipo ir no mercado, pedir coisa no restaurante, às vezes pedir uma orientação simples, assim, alguma coisa, sabe, bem corriqueira, a gente usava o coreano. Mas para assuntos mais assim complicados, mais difíceis de se resolver, a gente contava com a ajuda do inglês. Por exemplo, na faculdade existia o International Office, que era que ele Uhum, cuidava né, dos assuntos dos intercambistas. E o pessoal lá todo falava inglês, então quando a gente precisava de algum auxílio, alguma coisa, problema no dormitório, a minha matéria, quero trocar, a gente conversava com eles tudo em inglês, normal. uhum. Mas em outras situações, tipo, ir num restaurante coreano. Basicamente, as pessoas não vão falar inglês lá. É bem complicado. Então, falava em coreano. Mas era meio que meio a meio, assim.
coisas mais simples, coreano sempre, coisas mais complicadas, inglês. Exato. É uma coisa que eu sei que acontece é que quando você tem uma conversa importante, é sempre melhor você ir para o idioma que você tem mais domínio, né? Isso, exato. Então a gente meio que acaba fazendo isso tudo. E vocês se arriscaram assim, tipo, nossa, vou ter aquela conversa importante com alguém, vou falar com meu professor em coreano. E daí bateu aquele desespero, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Nossa, na verdade, teve uma situação que a gente foi literalmente forçada a falar em coreano, porque não tinha outro jeito. Na verdade, algumas. Não foi só uma, foi teve algumas. várias. Assim. Teve uma vez que a gente foi no banco resolver um problema e era pra ter uma sessão no banco onde falava inglês. Tipo, o pessoal cuidava de, sei lá, estrangeiros, sabe? Só que eu não sei, eu acho que foi o dia que a gente foi, não tinha ninguém lá naquele lugar. Então eu tinha que resolver o problema e a pessoa não falava inglês. E eu não tava entendendo nada do que ela tava dizendo em coreano. Foi um negócio assim. Foi muito triste, foi muito triste. Foi triste. Foi naquele momento que eu percebi assim, nossa, eu preciso muito aprender a falar coreano, assim, tipo, fluente. Exato. Não, mas foi essa situação. Quando a gente teve que ir no hospital também uma vez, o pessoal todo falava coreano, era muito complicado. Então, em certas situações assim, onde a coisa era muito difícil de se falar em coreano, foi difícil. Foi legal. E a faculdade, ela oferecia algum tipo de suporte nessa situação para vocês ou não? Assim, pra gente resolver problema? No dia a dia. Eles só lidavam coisa referente à aula? Quando a gente fez o intercâmbio, tipo, a nossa universidade, ela foi assim, ela foi muito boa, assim, pra gente, sabe? Quando a gente chegou, eles ofereceram, tipo, um contrato com o banco pra, tipo, assim, quando você chegasse na universidade, você pudesse abrir uma conta pra, tipo, te auxiliar pra, tipo, vir dinheiro pra você aqui na Coreia. E também te auxiliaram a fazer aquele documento de estrangeiro, que, tipo, lá na Coreia é, tipo, sua carteira de identidade. Que é, tipo, em vez de você ficar andando com seu passaporte sempre, aquele cartãozinho de estrangeiro já é o ideal pra você. Você consegue fazer coisa no banco, fazer chip de celular. E lá na universidade eles também tinham um sistema de buddies, que era, tipo, era o seu amigo coreano que, tipo, te auxiliava a fazer as coisas na Coreia. Então, tipo, se você tinha alguma dúvida, onde eu faço tal coisa, como eu faço aquilo, você podia mandar mensagem pro seu buddy da Coreia e eles podiam te auxiliar, tipo, levar você pra algum lugar ou te falar onde é melhor fazer alguma coisa, enfim. Pra conseguir plano de celular, por exemplo, foi uma das nossas buddies que ajudaram, assim. Sim. Tipo, aonde é que a gente pode fazer tal plano, qual é o melhor, Sim. daí elas ajudaram. É sempre bom contar com alguém que conhece tudo ali, né? Sim. Nossa. Mais fácil do com que certeza. qualquer coisa. Então, para a próxima pergunta. Como que é o ensino acadêmico na Coreia? Ele é muito diferente do Brasil? E acho que especialmente na área de design, né? Que é a área que vocês cursaram. E admito que essa é uma pergunta pessoal, porque eu também sou da área de design, então sou curioso. Quer que eu comece falando? Pode começar. Ok. Complemento. Lá na Coreia, a gente viu, assim, no geral, que a galera, ela gosta muito de arte. Tipo, totalmente diferente aqui do Brasil, sabe? A área de artes é tanto o design quanto, sei lá, quem desenha, quem esculpe, quem dança, quem atua. Lá tem uma proximidade diferente, sabe? Tipo, as pessoas, elas valorizam muito mais a área de arte do que aqui no Brasil, sabe? Assim, ainda tem aquela diferença, sabe? Tipo, quem escolhe medicina para quem escolhe artes, mas ainda assim, lá na Coreia eles têm muito suporte, as pessoas que, tipo, te dão aula, elas te incentivam muito. Existem muitas oportunidades também. Então, tipo, as universidades, elas são muito mais equipadas para você fazer trabalho manual, fazer trabalho, tipo, digital ainda. É muito avançado, sabe? A gente ficou bem surpresa com o quanto, assim, a área de design, ela é muito aberta lá. E ela é muito ampla, assim, já vem de tudo, desde esculpir até fazer joia, desenhar, enfim, eles fazem de tudo lá. Sim. Você aprende literalmente todas as áreas da arte para você saber o que você quer fazer. E eu notei muito, assim, que, por exemplo, na nossa experiência, pelo menos, e das aulas que a gente teve, os nossos professores, eles sempre incentivavam muito a você descobrir qual é o seu conceito de arte. Qual é o seu conceito de design? Qual é o seu método para fazer alguma coisa? Qual é o seu estilo, sabe?
E eu percebo que a abordagem era diferente, porque aqui eu sinto que, assim, os professores ensinam alguma coisa e você meio que copia do seu jeito, sabe? Você faz do seu jeito. Você desenvolve o seu estilo, mas você sempre tem, sabe, um parâmetro, um exemplo a seguir, sabe? Lá eu senti muito que foi um desafio, porque é meio que você tem que criar do nada, sabe? Então, a nossa professora, ela sempre incentivava muito você criar o seu próprio caminho, sabe? Eu sentia que as aulas tinham muito aquele sentido tipo de autoconhecimento. Pelo que você me fala, é uma coisa assim, eles te dão todas as ferramentas e você que interpreta como você vai usar cada uma, né? Exato. É uma coisa assim, isso é assim, você faz assim, isso é assim, você faz assim. Exatamente. É meio que isso. Isso é bem interessante, ainda mais numa área de criação, né? Que é de design e comunicação. Daí, então, a próxima. Muita gente perguntou também a respeito de como foi a recepção dos coreanos, né? Da sociedade coreana com vocês. Se ocorreu episódios de xenofobia, de estranhamento, algum choque cultural, assim. Assim, eu tava conversando com a Ju e eu senti muito, assim, que lá na Coreia, os coreanos eles estão muito acostumados, assim, com a presença de estrangeiros, sabe? Eles veem estrangeiros já, que é muito comum, ainda mais em Seul, é bem comum você encontrar gente estrangeira. Então, no geral, os coreanos eles são muito indiferentes a você. É como se, assim, você vive a sua vida, ele vive a dele, e é isso, sabe? E eu não sei se algumas pessoas iam interpretar esse tipo de indiferença como se fosse, sei lá, uma pessoa sendo rude, ou não sei. Algo assim, sabe? E se eu paro pra pensar no tempo que eu fiquei na Coreia, e as experiências ruins que eu tive, elas são muito pequenas comparada com as boas, assim. A gente teve momentos em, tipo, que meninas, assim, da nossa turma de coreano, que elas eram coreanas e elas, tipo, vieram e falaram com a gente, viraram nossas amigas e, enfim, tentaram incluir a gente da melhor maneira possível. A gente teve pessoas que, tipo, elogiaram o jeito que a gente falava coreano nos restaurantes de uma maneira muito aleatória. Então, assim, a gente teve muitas experiências boas, assim. Tiveram alguns episódios ruins. Eu acho que a vez que eu falei, por exemplo, do que a gente foi no banco, foi uma vez que eu senti algo assim. Eu senti que ela não queria me atender porque eu era estrangeira e eu não sabia falar muito bem coreano e ela não estava a fim de me ajudar. Tipo, eu senti isso. E teve uma vez também que a gente foi no escritório internacional que tinha. Era dos dormitórios, do escritório. Eles cuidavam dos dormitórios. E a gente foi junto com uma amiga americana que a gente estava tendo problema com a lavanderia e a gente tinha lido já o manual, essas coisas para saber como a gente podia resolver. A gente não resolveu, daí a gente, vamos lá então. E a gente chegou lá, tinha uma moça, eu não sei o que estava acontecendo no dia dela. Eu acho que ela não tava tendo um dia bom. Eu não sei, eu acho que ela tava tendo um dia horrível. E a primeira coisa que ela falou assim foi: vocês não leram o manual? Aí a gente ficou. A gente leu e não conseguiu resolver, por isso que a gente veio aqui. Eu sinto logo que ela presumiu que, como a gente é aluno estrangeiro, essas coisas, que a gente não tava nem aí e que a gente provavelmente não leu o manual, e foi logo lá encher a vida dela, sabe? Uma coisa assim. Enfim, ela gritou com a gente. Ela gritava também com os funcionários dentro do escritório. Então eu presumo que ela não seja só xenofóbica, mas ela seja uma pessoa ruim. Uma pessoa ruim. Enfim, foi bem chato, assim. Não foi legal. Tanto que eu evitava ir no escritório justamente por causa dela. Na faculdade as pessoas eram maravilhosas, mas no escritório do dormitório eles eram... Eles não eram muito legais. Não eram muito legais. Então era uma coisa assim, tipo... Era a pessoa, não necessariamente a cultura, o país. Assim, eu não vejo muito isso. É tipo quando você para pensar que tem gente ruim em todo lugar. Eu acho que é meio isso, sabe? Porque eu não considero que, no geral, os coreanos foram, tipo, ruins comigo. Pelo contrário, eu acho que a gente foi muito bem recebida. Mas a gente encontrou, com certeza, pessoas que não foram legais. Então, é meio isso, sabe? Eu acho que tem gente ruim em todo lugar. A gente chata tem todo canto mesmo. Exato. Então,
E se perguntar em qual cidade que vocês ficaram na Coreia? A gente falou um tempão e eu não passei por isso. A gente conheceu a cidade, a maior cidade da Coreia. Maior Na cidade. verdade, a gente escolheu a universidade, essa universidade justamente porque ficava as outras universidades sim. parceiras ficavam em cidades que eram, tipo, região metropolitana, assim, de Seul, sabe? E era meio longe e tudo. A gente até conheceu um brasileiro que ficou em uma dessas universidades que era fora da cidade e ele sofreu bastante. Então eu fiquei muito feliz que a gente ficou em Seul e não nessas outras. Nessas horas ajuda, né? Ficar no meio, exato. bem localizado. Muito bom. Então, agora para algumas das perguntas ali que são mais diferentes, assim. Vocês chegaram a visitar exposições de arte em museus lá? Essa foi uma pergunta bem específica, mas que eu acho que pode ser legal, porque vocês passearam, né? Não vamos dizer que se você tá lá, você tá para passear também. Aproveitando, rapidinho, tem uma pergunta da Maria Cavicchioli. Quanto tempo vocês ficaram? A gente ficou um ano. A gente ficou um ano de intercâmbio na Coreia do Sul. Um ano. Ok, beleza. Então, retomando para os passeios, para os museus, para as exposições. Como a gente falou que lá na Coreia o pessoal ali valoriza muito a arte, a gente visitou várias. Quando a gente estava fazendo aula na faculdade, tinha uma professora nossa que ela era artista, ela vendia, tipo, joia. Então ela fazia joias dela, tipo, à mão. Era um trabalho muito bonito. Um trabalho muito lindo. Muito bonito mesmo. Legal. Tipo, ela convidou a gente para exposições onde ela era a principal artista que estava fazendo a exposição. E ela também mostrou exposições de amigos dela que também trabalhavam na mesma área. Então, tipo, lá na Coreia sempre tem esse foco, sabe? O pessoal gosta muito de arte. Tem um bairro lá que é bem perto de um bairro turístico lá. E lá é específico só para galeria. Então, tipo, tem galeria de arte, tem, tipo, gente que faz artesanato. Então, tem muita coisa, assim, que você pode explorar lá. E é muito, muito interessante, é bem legal. O bairro se chama Insadong. E ele tem muitas galerias. Que legal. Alguma recomendação específica, além de Sadong, para o pessoal? Dongdaemun. Dongdaemun tem um lugar muito bacana, o Dongdaemun Plaza, que ele tem várias exposições sempre. Lá também que acontece Fashion Week da Coreia, então é muito bom lá. Que legal. Deve ser uma coisa bem, bem movimentada, bem interessante. E como foi o convívio com os alunos? Vocês conviveram só com coreanos? Tinha outros alunos internacionais? Então, conheceram gente do mundo inteiro? Não? A gente, como a gente fazia muitas aulas em inglês, a gente tinha muito contato com o pessoal que era, né, de fora. Então a gente conheceu gente da Espanha, a gente conheceu gente da Turquia, Estados Unidos. Dos Estados Unidos, na verdade, foi só uma. Eu achei engraçado, porque eu achei que fosse achar mais americanos lá, mas a gente não achou quase gente dos Estados Unidos. Era muito basicamente muito, muito Europa. E acho que a América do Sul só tinha gente. A América do Sul só era eu e a Cal. Acho que só era gente, né? O resto era, tipo, Europa e a outra parte da Ásia. Tipo, gente, ou chinês. Nossa, a maioria esmagadora chineses e japoneses. Tinha muito aluno chinês e japonês. Muito. Mais próximo também, imagino. Claro que o nosso maior contato era com os alunos estrangeiros, mas como a gente falou, a gente teve sim alguns amigos que eles eram coreanos. Foi principalmente nas nossas aulas de artes que essas aulas elas eram para ser em coreano, mas a professora decidiu fazer em inglês, sabe? Daí tinha a maior parte dos alunos eram do curso de arte e design e elas eram basicamente todas coreanas. Assim. E a nossa universidade era uma universidade só de menina, então é por isso que eu tô falando sempre de menina. Elas. Enfim. Interessante. Qual que era a universidade? Opa, o som travou. Será que voltou? Vocês estão me ouvindo direitinho? A gente tá ouvindo, sim, tá certinho. Então tá. Bom, deixa eu aproveitar e perguntar, qual que era a universidade que vocês ficaram? A gente ficou numa chamada Sungyeon Women's University, que ela fica em Seul. E tipo, tem a Yehua, que é tipo que é também uma universidade para meninas, ela tipo a mais conhecida, mas a segunda é a Sungyeon. Elas são hiper rivais. O pessoal da faculdade deixa isso muito claro. Então, assim, você decide vir pra cá e não pra Yehua, deu o quê? Eu gosto da Sungyeon, gente. Maravilhosa.
Interessante. E, bom, se era a segunda, eu imagino que não deixava nada a desejar também ali, né? Não, Nossa, a universidade era incrível. Maravilhosa. E foi realmente uma pena o coronavírus ter vindo, porque eu gostava Hum. muito de ir pra faculdade. Uhum. Eu adorava aquele lugar. Eu queria muito ter ido todos os 2 semestres, porque era maravilhoso. Eu senti muita falta. Poxa, imagina. E daí voltar agora para as aulas EAD e tudo assim, deve dar uma tristezinha, né? Exato. Não, eu já tava tendo EAD lá na Coreia, daí veio pra cá mais EAD. Poxa. É uma Mas então tristeza. Do meu lado encerrou. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Querem deixar mais algum comentário? Está Eu não sei, eu chegando tô no vendo. pé Acho do que tem uma tempo pergunta também. aqui, não tem? Ah, temos uma sim. A recepção e convívio dos estudantes estrangeiros é muito formal ou não? Tem a recepção. Gente, quando a gente chegou lá na Coreia, eles tinham. Foi quando a gente conheceu nossos buddies. Que a gente foi pra uma cerimônia de, pra se conhecer, né? Pra de boas-vindas pra universidade. Aí todos os estrangeiros sentavam em mesas. Aí eu e a Cal, a gente ficou separada. A gente sentou, eu, a minha buddy, e aí mais uns estrangeiros. Daí a gente Era meio pra entrosar, a gente, sabe? Daí Isso. separou todo mundo tá. assim. Aí tinha uma brincadeira que era você tinha que coletar nomes, era tipo bingo de nomes, então era super assim, tinha muita dinâmica. Aí eu sei que teve uma hora que a gente teve que fazer mímica, eu tive que subir, aí eu tive que imitar o Homem-Aranha, aí foi muito doido. O pessoal Eu lá, tenho um vídeo gravado da Juliana imitando o Homem-Aranha. É perfeito. o pessoal, É perfeito. o pessoal lá é bem animado. Os coreanos, quando tava todo mundo lá, foi muito, muito divertido. Eles são bem animadinhos, sabe? É. Quando era pra dar boas-vindas pros alunos estrangeiros, eles perdiam a vergonha, eles eram tudo doidinhos. Foi bem Ah, legal. Foi bem legal. Eu imagino que isso aí ajuda bastante, porque quando você chega, chegar numa faculdade nova já é estranho, chegar em outro país, então deve ser uma coisa sim. muito. As nossas primeiras semanas, elas foram meio assim, estranhas, sabe? A gente achava tudo muito diferente, muito esquisito, assim. Mas logo depois foi ficando mais tranquilo. Já entrou no ritmo. Tá, tem outras perguntas acima, vamos ver o que a gente perdeu aqui. De que cidade brasileira vocês são? Tá. A gente mora em Curitiba, mas nós somos de Belém do Pará. Somos do Pará. É longe. É longe. É longe. E eu falo isso porque eu sou de Curitiba, né? Então, em consideração daqui, sim. Porque quem mora no Pará vai ter aqui do lado, não é longe. Né? Quanto tempo vocês ficaram já foi respondido? Acho que é isso. Alguém mais tem alguma pergunta aqui? Opa, veio mais uma. Apareceu uma. Era mais fácil fazer amizades com coreanos ou estrangeiros? Gente, é mais fácil, assim. Quando a gente chegou lá, os coreanos, eles são muito assim. Diferente os nossos buddies, eles eram bem abertos com a gente, eles falavam com a gente sempre e tal. Sempre mandavam mensagem e tudo. Mas os coreanos, no geral, eles são bem recatados, sabe? Eles são bem retraídos. Eles são bem retraídos. Aí, então, pra gente chegar com eles chegarem com a gente, é bem complicado. Então, como a gente tinha muito contato com gente estrangeira, a nossa roda de amizade era bem mais com estrangeiros do que com os coreanos. Então, e também é uma coisa lá, quando você vai fazer amizade com um coreano, é imprescindível que você fale coreano com ele, porque aí ele se abre mais. Exato. Porque Faz quando sentido. você chega com ele em inglês, ele já fica eu não sei falar direito, não sei o quê. Aí, eu sei que não importa, porque a gente, como a gente não fala, nossa língua natal não é inglês, a gente também fala, não tem problema, eu também não sei falar inglês direito. a gente faz piadinha, vai, tentar abrir, mas eles são bem, bem recatados, eles são bem, bem envergonhadinhos, mas, então nossa roda de amizade era bem mais com estrangeiros do que com coreanos. Eu imagino que com estrangeiros tem aquela vibe de tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo meio perdido, todo mundo meio largado. Eu tava falando com a Ju que a gente achava assim, toda vez que a gente tava andando na rua e a gente via um estrangeiro, ele olhava pra gente, a gente olhava pra ele, a gente tinha uma conexão, sabe? A gente falava, já conversava ali só no olhar. Eu sei o que você tá passando. Engraçado porque os estrangeiros assim, é engraçado, mas você nunca vê essa pessoa na sua vida. Ela te olha por uns 3 segundos assim. Aí você olha pra ela assim,
Aí você só sente, sabe, que a pessoa também tá passando pela dificuldade que você tá passando. Exato. Tipo, estamos felizes que estamos na Coreia, mas a gente passa a mesma coisa. Eu imagino como é que é isso. Mas, bom, pelo menos não estava sozinho também, né? Exato, bem isso. Mas então é isso. A gente vai encerrar por aqui. Essa live vai estar disponível no nosso IGTV, se tudo der certo, se eu não perder ela, porque a última sumiu ali, caiu, ela perdeu. Ai, meu Deus. Mas como foi minha pergunta, só não tem problema. Eu vou ficar bem triste se cair, mas não vai cair, tenham certo. Então é isso. Muito obrigada por quem mandou perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, deixem ali que a gente tenta responder na medida do possível. E muito obrigada também, Cal e Ju, por responderem as nossas perguntas. Imagina. E eu sei que a gente conversou antes, eu ia dizer, tipo, não, a gente vai só responder essas, mas daí começou a surgir mais coisas e não sei, foram muito legais também, então eu acho que eu abusei da boa vontade. Mas de qualquer forma, muito obrigada. E quem sabe daqui a pouco a gente não faz mais alguma coisa. Tá bom? Pode chamar a gente. Pode ser. Não convida que a gente chame, cuidado. Então tá bom, tchau. Beijo, tchau, Até mais. tchau.